Mesmo que você compre uma empresa excelente, se você não comprar ela por um excelente preço, você não vai ter lucro. Vamos falar da Vale e seus dividendos. Vale com código de negociação VALE3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 3.223% ao acionista contra apenas 466% do Ibovespa, principal índice brasileiro, trazendo isso para o mundo real. Um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 33.200 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E no período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos, ainda assim a Vale retornou 123% contra apenas 45% do Ibovespa, batendo o índice então tanto no curto quanto no longo prazo. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de investir no mercado de capitais. A gente vai falar de uma recomendação de compra da Vale e dos seus dividendos, que ainda continuam altíssimos, e por sinal, hoje, dia 21, é Datacom. Para você estar recebendo um dividendo considerável no mês de dezembro, se você, assim como eu, também é acionista, hoje foi um dia importantíssimo, pois dezenas de empresas tinham hoje, dia 21/11, como Datacom, amanhã sendo Dataes, diversas empresas vão estar pagando dividendos para nós. Eu só queria fazer um comentário antes da gente iniciar a recomendação, análise fundamentalista, preço-alvo da Vale. Antes mesmo da gente entrar na recomendação, um lembrete: encontrem que tipo de investidor vocês são, qual o jogo vocês estão fazendo. Eu já citei isso na psicologia financeira e eu sempre trago essa mensagem para vocês não seguirem e não jogarem o jogo dos outros. E por que eu estou falando isso? Nós temos uma recomendação do Goldman, nós temos a minha opinião, que eu sempre trago da Vale e de empresas cíclicas, acionista que sou. E você tem Luiz Barsi Filho, aqui à direita, você tem Lírio Parisotto, você tem diversos outros investidores. O Barsi, ele não tem Vale, ele não gosta, não faz parte do modus operandi e principalmente da estratégia dele. E por que eu estou dizendo isso? Não tem problema nenhum você não ter uma ou outra empresa e não ficar sossegado com isso simplesmente porque elas são blue chip, simplesmente porque elas são famosas. Do lado esquerdo temos Parisotto, declaradamente um apaixonado pela Vale, inclusive ele, no ano passado, elegeu a Vale a melhor empresa para ele numa avaliação pessoal de todos os tempos da Bolsa de Valores. Então, cada um tem a sua metodologia de avaliar. Então, de novo, o pedido: encontrem que tipo de investidor vocês são, saibam qual jogo vocês estão jogando, se é de curto prazo, se é de longo prazo. Nós temos, por exemplo, o Thiago Reis, da Suno, mas aqui eu estou falando do Thiago como analista fundamentalista e um analista de balanços, analista de números. Ele é um dos poucos que eu indico para isso, não o conheço pessoalmente, então não tenho motivo por que elogiá-lo. Eu estou falando de análise fundamentalista e toda vez que ele cita a Vale, ele não analisa o número da Vale, a estratégia dele é o preço médio histórico do minério de ferro. Aqui a gente tem o FEF e a gente tem o TIO, e ambos negociados talvez ali um pouco acima, marginalmente acima ou em linha com a média histórica. Então o que o Thiago utiliza quando está abaixo da média histórica? Para ele, Vale é compra. Quando está muito acima, para ele, Vale é venda. Ele é declaradamente uma pessoa que gosta muito da empresa, obviamente entende de números, conhece do case também. Então perceberam que cada um tem uma metodologia para avaliar empresas cíclicas, para lidar com elas. Eu concordo com o Barsi, eu concordo com o Parisotto, eu concordo com o Thiago, porém eu tenho a minha e eu só compro empresas cíclicas com mão pesada em momentos de caos. Caos é onde eu me sinto melhor fazer os meus aportes e subir posição em qualquer uma das minhas mais de 100 posições. Vamos falar um pouco do Goldman, que ele acabou de levar a recomendação da Vale para compra
as ações reagiram positivamente, consequentemente o Ibovespa reagiu positivamente. Só que a mensagem desse vídeo é um alerta, porque justamente agora que a Vale está batendo os R$ 80 e ela estava na casa de R$ 60, portanto R$ 20 a menos, ela deu uma subida de quase 30% nos últimos 30, 40 dias. Agora, depois de uma run de 30%, eles estão recomendando compra. Analistas do Goldman Sachs elevaram a recomendação das ações da Vale para compra antineutra, antes ela tinha uma recomendação de neutra, conforme relatório enviado a clientes nesta terça-feira, como argumentos o mercado de minério de ferro equilibrado que sustenta preços de $110 a tonelada. O minério de ferro está numa subida há um certo tempo, ele teve uma queda brusca, um ou outro estímulo do governo chinês, mesmo a gente ainda tendo uma percepção de que esse estímulo ele é pouco para manter o mercado imobiliário, para manter o mercado de aço, ele estava em baixa e justo agora que ele teve uma subida, agora vem a recomendação de compra. Eles elevaram os preços da ADR de 12 para quase 20, é uma elevação alta, praticamente 50% a mais de elevação no preço, porém 30% já ficou para trás, né? Porque 30% eles tinham a sua oportunidade quando a Vale estava a R$ 60 há 2 meses atrás. Abre aspas aqui embaixo, citando uma visão otimista para os preços do minério de ferro. Então, qual que é a lição disso daqui? Primeiro eu comentei sobre metodologia e estratégia. Criem a sua, peguem papel e caneta e sigam ela à risca. Segundo ponto, para você que é sócio da Vale ou você pretende ser sócio da Vale, estude ela, a gente vai fazer análise fundamentalista, vamos chegar em uma conclusão, estabelecer a nota. Uma vez isso feito, a Vale é basicamente acompanhar minério de ferro. E por que só minério de ferro? Porque ela é uma empresa operacionalmente excelente, mesmo em um momento de dificuldade para o setor, não só para ela, para a BHP, para a Anglo, para as maiores do setor. Todas elas tiveram uma queda, porém operacionalmente, geração de caixa ainda está excelente. E Vale que hoje respondeu positivamente, como eu disse, já beirando a casa dos R$ 80, e para 13 casas ou 13 analistas que cobrem o papel, nós temos apenas uma recomendação de neutra, nenhuma recomendação de venda e 12 recomendações de compra. Análise fundamentalista, seguindo a tese de Peter Lynch, ela é uma ação cíclica dentro das 6 categorias de empresas dele. É fácil perceber o crescimento de receita da Vale, com 2 retornos negativos em todo o período, extremamente aceitável para uma empresa cíclica tão grande quanto ela. O ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 15,43 e nos últimos 3 anos ela está muito acima disso. Eu sempre digo, isso sinaliza que a commodity a que ela está ligada está ou esteve recentemente nas suas máximas. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 6,37, um bom yield histórico, e nos últimos 3 anos também um dividend yield acima da média histórica. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Ela tem uma média de 141, muito contaminado por esse período, porém excluam ele. Eu sempre trago para vocês excluírem a tese de Shiller para empresas cíclicas, e eu sempre trago a minha tese de inversão de múltiplo preço sobre lucro para empresas cíclicas. Invariavelmente, quando elas estão nesse período com preço sobre lucro muito baixo, se você analisar ela da mesma maneira que você analisa bancos, por exemplo, você vai ser levado ao erro. 2021 foi o ano de máxima na cotação da companhia e de mínima de preço sobre lucro. Dívida líquida versus EBITDA, empresas sem dívidas não quebram, tese essa de Peter Lynch. Ela tem um ratio atual de apenas 0,63, sempre lembrando que para eu categorizar uma empresa como nota máxima, nota 5, ela tem que ter uma dívida líquida EBITDA abaixo de 1.
Vamos calcular o preço teto para ela, tese essa de Luiz Barsi Filho. Vamos pegar 2023, do qual ela já anunciou agora pagamento para dezembro. Ele já está incluindo aqui nesses R$ 6,07. Portanto, ela está fazendo 3 pagamentos no ano de 2023 e a Datacom era hoje. Se você não estava posicionado, não compre a ação na expectativa de receber esses proventos, pois você não vai. Nós já temos aqui então R$ 1,56, Datacom dia 21/11, pagamento em dezembro. Portanto, 6,07 dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, chegamos a um preço teto de mais de R$ 100. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes. 22,5 multiplicado pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 10,47, multiplicado novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 41,90, eleva a raiz quadrada e teríamos um preço justo, também na casa de R$ 100, muito próximo nesse caso, preço teto e preço justo de Graham. Gerenciamento de risco esse extremamente importante para você. Se você não faz das suas investidas, comece a fazer. Falamos da Vale, uma empresa de commodities cíclicas ligada ao minério de ferro. Ela obtém para mim nota máxima, nota 5. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Se você quer conhecer a Vale, como ela funciona, como funcionam os ciclos, procura talvez aquele que seja o primeiro vídeo do canal, desde a concepção. É um vídeo longo, mas onde eu destrincho a Vale e com as coisas que você realmente tem que tomar cuidado, como funcionam os ciclos de negócio, como funcionam os ciclos da commodity a que ela é ligada, suas variações, o beta e o perigo de uma entrada no momento errado em empresas cíclicas como ela. Pontos positivos e negativos da Vale e o alerta da estratégia. Pontos positivos: receita crescente, lucro crescente, uma eficiência de rentabilidade extrema, muito boa operacionalmente. Ela não tem características para uma carteira remunerada ou, como é conhecido hoje em dia pelo Barsi, uma carteira previdenciária, porque ela tem muitos gaps e períodos por conta de baixa de minério de ferro, onde ela paga um yield muito baixo. Porém, se você aplicar a metodologia do longo prazo, reinvestindo na companhia, o seu dividend yield on cost vai subir drasticamente e ela pode, no longo prazo, ser uma excelente empresa de carteira remunerada, uma dívida extremamente controlada, reflexo de uma administração excelente, mas o que joga realmente a favor da Vale é o não tangível. O que é o tangível? O factual, a análise fundamentalista de números. O não tangível, tese essa de Benjamin Graham, Peter Lynch. Primeiramente, o nicho dela. É um nicho onde só existe ela e provavelmente mais 2 ou 3 grandes competidoras a nível mundial, nem de Brasil. Apenas no mundo ela tem competição. Não nascem mineradoras do dia para a noite. Segundo, ela já é uma blue chip, tem vantagem competitiva pelo simples fato de ser grande. Terceiro, grau de pureza da commodity aqui no Brasil é muito alto. E quarto, uma administração privada e de excelência. Pontos negativos, a Vale não tem, e não é porque eu sou sócio acionista. Eu sempre falo que eu não tenho viés e eu sempre critico todas as empresas que eu tenho que criticar. A Vale não tem pontos negativos. O que a Vale tem? Pontos de atenção. E Peter Lynch, deixa eu tirar aqui para mostrar melhor, já alertava vocês disso há 50 anos atrás. Perdas se você fizer uma entrada no momento errado do ciclo. Portanto, uma entrada em um momento errado, as quedas, as variações de empresas cíclicas, elas são bruscas, elas são brutais. Essa seria a melhor palavra quando comparado, por exemplo, um Banco Itaú. Então analisem e estudem muito o case. Trazendo para o meu lado pessoal, eu citei como o Thiago Reis analisa a Vale, na realidade ele analisa o minério de ferro, como o Luiz Barsi Filho analisa, que no caso ele não analisa, ele simplesmente não mexe nisso. E aqui vocês podem perceber que não é falta de inteligência, não é falta de capacidade. O maior investidor pessoa física do Brasil não tem exposição à Vale porque ele acha que ela não faz sentido para ele. Isso é um grande ponto que vocês deveriam ter de lição. Do outro lado, você tem um grande investidor dela, que gosta muito dela, e eu pessoalmente
Também sou firme a minha metodologia, onde eu ajo com mão pesada apenas em momentos de crise. Muito provavelmente eu só irei comprar ela num próximo momento de crise. Eu tenho uma metodologia onde eu ajo firmemente em momentos de caos. Eu jamais opero sem caixa. Outro grande investidor que também está investindo nela nesses últimos meses é ninguém mais, ninguém menos do que Howard Marks. Alguém que eu gosto muito por conta da metodologia, principalmente por conhecer muito bem ciclos de mercado. E o que você vai fazer depois desse vídeo não é descobrir se a Vale é uma boa empresa ou não, se o minério de ferro está em um bom momento ou não. Você vai pegar papel e caneta, se estudar, analisar a sua capacidade de alocação de capital, imaginar o pior cenário da Vale saindo de R$80 indo para R$40, R$50, o que é extremamente possível, e uma questão de 2 meses, caso uma crise surgisse hoje, por exemplo, a sua capacidade de absorver essa perda, se você tem caixa 10, 20, 30% ou não, depois de descobrir o jogo que você está jogando, aí sim, estar tranquilo para fazer os seus aportes. O que eu estou fazendo, acabei de revelar, nada, porque eu não sofro de FOMO, que é Fear of Missing Out, em tradução direta, medo de ficar de fora. Tornei um mestre em dizer não ao longo do tempo. Cuidado com essas recomendações de compra depois da empresa ter feito uma run de 30% em menos de 2 meses. A ação da Vale pode ir de R$80 para R$160, ou seja, dobrar? Pode, é plenamente possível e eu já vi várias ações fazerem isso. Agora, como diria Warren Buffett, mesmo que você compre uma empresa excelente, se você não comprar ela por um excelente preço, você não vai ter lucro. Então hoje falamos da Vale. Caso você tenha ela, obviamente por um preço atrativo, ela definitivamente é uma das suas flores. Não a corte e regue as suas ervas daninhas. Ela já fez e ela é plenamente capaz de transformar R$1.000 em mais de R$33.000. Novamente, aplique a metodologia das 3 chaves que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque-as às 7 chaves. Ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno e individual, ter sucesso na Bolsa de Valores. Deixa no comentário se concordam ou discordam da avaliação feita aqui pela gente, se tem ou se pretendem ter a empresa. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.